Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. O palco é habitat natural de Rita Lee, e sua festa sempre trouxe boas surpresas. Com um enorme sucesso de Amor e Sexo, a turnê do álbum Balacobaco rodou o país com uma agenda frenética e uma fórmula simples. Um único cenário, uma banda afiada, um repertório equilibrando os clássicos e algumas novidades e Rita Lee no comando. Não precisa de mais nada para garantir uma boa festa. O show estreou em janeiro de 2004 no Canecão, e o verão carioca só deu Rita Lee, com diversos shows extras, todos lotados. O cartaz na fachada do Canecão acumulava diversos adesivos com novas datas, com shows até segunda e terça-feira. Em sua coluna no jornal O Globo, do dia 8 de fevereiro, o irreverente colunista Arthur Chechel chegou a brincar. Abre aspas. Vem cá, quantas únicas apresentações a Rita Lee vai fazer no Canecão? Fecha aspas. Os cariocas não queriam mesmo desapegar, mas o show seguiu pelo país, viajando com sucesso em uma turnê novamente com a agenda apertadíssima. Nessa época, Rita ainda dividia o tempo com sua participação no programa Saia Justa, que algumas vezes precisou ser feita de forma remota, por telefone. Baterista da banda que acompanhou Rita nessa turnê, Cláudio Infante conta da rotina de shows. Então fizemos a turnê Balacobaco, que foi uma delícia de fazer, foi uma turnê bem até extensa, né, os padrões da Rita, que a Rita não estava muito chegada a viajar, mas a gente viajou bastante, fez bastante festivais de verão, né, Salvador, no Nordeste todo, Salvador, Recife, Paraíba, Natal. Temos muita coisa, muitos São Paulo, temporadas, Canecão ainda existia, a gente fez temporadas enormes. A música acabou entrando para uma novela da Globo, então estourou, Amor e Sexo. E sempre estava lotado do elenco da novela, inclusive um dos capítulos da novela misturou ficção com realidade, porque parece que acho que a Claudinha Abreu fazia um papel que ela era uma produtora de shows, e aí misturou que ela era produtora de um show da Rita, e a metade era verdade, ela estava ali, e às vezes ela estava como personagem, às vezes ela estava como Cláudia, a gente nunca sabia se ela estava encenando, que tinha sempre câmera atrás dela, então ela parecia que produziu um show da Rita ali na novela, né? Então a gente foi ao ar na novela, tocando lá o show do Canecão, foi tudo muito bacana, sabe? Nos dias 26 e 27 de agosto de 2004, Rita e Roberto apresentaram o show Balacobaco em um grande espaço no Hotel Unique, em São Paulo, para gravar o programa MTV ao vivo, que daria origem ao CD e DVD batizado como Rita Lee MTV ao vivo. O jornalista Danilo Casaletti estava na gravação e lembra. Tenho que contar que eu estava na gravação do álbum Rita Lee MTV ao vivo no já longínquo ano de 2004. Confesso que eu fiquei um pouco com o pé atrás quando soube que o álbum seria gravado no salão de eventos de um hotel de luxo em São Paulo. Tinha medo que o resultado saísse com cara assim de um show corporativo, meio frio, sabe? Talvez por eu já ter estado lá antes, entre mesas com cafés e biscoitinhos. Mas essa desconfiança logo caiu por terra quando Rita entrou no palco após os primeiros acordes de um de seus grandes sucessos, Saúde, e empolgou o público e a mim também. O resultado, para mim, é um excelente disco ao vivo de Rita, pulsante. A nova parceria com a MTV caía perfeita nessa época, como Danilo também lembra. Algo muito importante para se destacar é que Rita sempre foi presença constante na MTV brasileira. Ela chegou até ter um programa na emissora musical. E não poderia ser diferente. A MTV em seus áureos tempos sempre foi sobre grandes pop stars. E aqui no Brasil, quem sempre teve e ainda tem esse posto é Rita. Para essa apresentação, prepararam algumas surpresas no repertório, incluindo músicas inéditas. A primeira foi Meio Fio, parceria de Roberto com Arnaldo Antunes, que inclusive esteve na gravação, assistindo o primeiro registro da nova música. A letra, apesar de não ter sido escrita pela Rita, fala da passagem de tempo e veste bem a história dela, mas sigo meu destino no Yellow Submarino. Outra inédita é Coração Babão, irresistível rock com a atmosfera de Jovem Guarda, que Rita dedicou a Vanderleia. E a própria musa da Jovem Guarda, pouco depois foi convidada para participar de um dos shows da turnê, esse que aconteceu em Porto Alegre. Vanderleia, aliás, é outra fã confessa de Rita.
Eu tive com a Rita vários momentos maravilhosos, na fase que ela, junto com seus amigos, né, começando a fazer música, estiveram no programa Jovem Guarda. Ela muito branquinha, eu achava que ela era americana. Mas eu tive um encontro muito inesquecível com ela. Estava eu, ela e a Paulinha Toller. Aí a Rita falou assim: olha que encontro maravilhoso, se dirigindo a mim. Você é nossa mãe do rock brasileira. Eu fiquei assim surpresa, e essa daqui, apontando para a Paulinha Toller, é a nossa filha. Eu digo, é? Se eu sou a mãe do rock, então você o que é? Ela falou assim, virou para a gente com a cara mais engraçada, falou assim, eu sou a madrasta. Eu nunca me esqueço disso. Um dos grandes destaques da turnê era a interpretação do clássico punk I Wanna Be Sedated, dos Ramones. Para a gravação, Rita escreveu uma versão bem fiel, que ficou sendo Eu Quero Ser Sedado, e foi cantado por Rita, Beto e Roberto. Outra versão assinada por ela, essa só entrou na edição em DVD, foi The More I See You, que já andava em alguns shows e ganhou uma gravação bilíngue com Quando Te Vejo. O repertório traz clássicos como Mamãe Natureza, Baila Comigo, Caso Sério e uma nova e deliciosa versão para Ando Jururu. Do álbum mais recente, retoma o hit Amor e Sexo e uma divertida Tudo Vira Bosta, de Moacir Franco. Dos Mutantes, traz Panis et Circenses, e do álbum que dedicou aos Beatles, mantém Lucy in the Sky with Diamonds. Com o ritmo acelerado da turnê, Rita teve alguns problemas de saúde. Então, na hora de mexer no roteiro do show, resolveu começar justamente com Saúde, abre alas perfeito para ela que nunca quis saber de Lero Lero. Como era costume nos programas da MTV, o show teve 2 participações. A roqueira Pitty vem em Esse Tal de Rock and Roll, casando perfeitamente no contexto da música. Rita, com uma divertida peruca com bobs no cabelo, fazia a tia que reclama, enquanto a baiana era a menina que estava lá na sala com esse tal de... Danilo Casaletti lembra. Lembro dela recebendo Pitty no palco, sua direta descendente que estava um pouco nervosa. Juntas elas cantaram esse tal de rock and roll. Rita, com muito carinho, claro, abraçou sua pupila. A outra participação é de Zélia Duncan, convidada para repetir o dueto de Pagu, parceria das duas. A banda também ganhou uma nova presença, como Cláudio Infante lembra. Para esse show tivemos também um super auxílio luxuoso do Milton Guedes para gravar, né, o MTV. Foi um acréscimo de mais uma pessoa que o Roberto queria que fortalecesse certas linhas e tudo, tanto de gaita como de sax, sabe? Deu uma colaborada maravilhosa para a banda. Milton Guedes conta como foi. Na época eu estava em turnê com Sandy Júnior, para você ver como eu circulava com vários estilos, vários artistas, né? E a gravadora, a EMI, que era a minha gravadora na época, entrou em contato e falou da possibilidade de eu participar da banda, da gravação do DVD. Não havia turnê ainda, né? Era só a intenção de gravar o DVD primeiro. E aí o Roberto me ligou, Roberto de Carvalho, e fez o convite formalmente e eu fui para São Paulo fazer os ensaios. A gente passou algumas semanas lá, em alguns estúdios. A gente almoçava junto, a gente jantava junto, a gente se encontrava ali desarmados num estúdio de ensaio. Então foi muito legal conhecer uma outra Rita Lee, assim, onde eu relaxei um pouco mais, assim. Eu toquei vários instrumentos, fiz vocais também. Uma banda incrível e onde eu vi ali a importância do Roberto na composição dos arranjos, na direção do projeto, na direção da própria Rita, assim. Eu vi o quanto o Roberto era importante em todos os aspectos, assim, desde a montagem, a concepção de arranjo e a direção musical dele, e eu fiquei bem surpreso, porque eu não tinha muita noção do tamanho do Roberto ali na composição das canções da Rita e tudo, e arranjos principalmente. Então foi uma surpresa muito boa. O DVD foi muito legal, as participações ali da Zélia, da Pitty. Então foi muito bom para mim, como músico, como artista, ter participado desse projeto também. E, claro, conhecer melhor ali
uma Rita mais natural e desarmada, vamos dizer assim. Cláudio Infante comemora o resultado desse trabalho. E foi ótimo gravar esse produto para a MTV, com o público todo de pé, num hotel que tem um salão enorme em São Paulo, eu não lembro exatamente o nome. Entraram músicas que foram importantíssimas na minha formação como músico, como esse tal de rock and roll, Ovelha Negra, Mamãe Natureza, coisas que eu tive toda a permissão de interferir, mas imagina, eu era completamente apaixonado pelos arranjos originais. Com as mudanças do dono da marca MTV no Brasil, as edições mais recentes do álbum não trazem a famosa logo na capa e nem no título. Hoje o álbum é encontrado nas plataformas e em CDs como Rita Lee ao vivo. Mas o essencial continua lá. Uma festa cheia de clássicos e surpresas. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.